Segundo dados da Exalc-Fealc, o índice de cesta básica de Piracicaba teve um aumento de 15,04% se comparados os meses de janeiro de 2024 e janeiro de 2025. Na pesquisa, cerca de 40 itens são avaliados, divididos entre os grupos de alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal. No grupo de alimentos, o aumento foi de 3,35%. No grupo de produtos de limpeza, o incremento foi de 3,93%. No grupo de higiene pessoal, foi o único que apresentou queda, de 3,93%. Tivemos anos com geadas, que afetaram alguns produtos, principalmente com produtos como café, algumas frutas, que são lavouras que a gente chama de perenes, que são lavouras que têm um tempo, quando precisa plantar de novo, ela tem um tempo para se desenvolver e depois ela produz por muitos anos. Então elas são, quando são mais afetadas, essa retomada de produção é um pouco mais lenta. O ano passado foi um ano em que nós tivemos em algumas regiões do Brasil, choveu demais, em outras choveu pouco, teve muita seca, tivemos aqueles episódios, por exemplo, de incêndios, que afetaram algumas regiões e algumas culturas. Então tudo isso afeta a oferta de alimentos e, consequentemente, a indústria vai ter menos matéria-prima e isso chega para a gente em algum momento na prateleira. Como nós estamos vivendo hoje uma economia que é aberta, uma economia globalizada, vamos dizer assim, a gente também é afetado por coisas que acontecem lá fora. Então se falou muito dos ovos nos últimos meses, daí da tendência de aumento de preço, e um dos fatores do aumento de preço dos ovos nessas últimas semanas é uma tendência de aumento de exportação. A gente teve um episódio lá de gripe aviária nos Estados Unidos, então eles tiveram que sacrificar um grande número de aves, isso reduziu a oferta interna deles e eles começaram a exportar. O Brasil está sendo um dos grandes produtores. Então aí a oferta interna se reduz e o preço sobe. E aí nós estamos numa época que chama-se quaresma, que as pessoas às vezes substituem a proteína animal por ovos, então também tem um aumentozinho de demanda. Entre os itens de maior variação no preço, em comparativo de janeiro de 2024 a janeiro de 2025 estão salsicha avulsa com 25,53% de aumento, ovos brancos 18,59% e o cafezinho nosso de cada dia um aumento de 14,44%. E a tendência para os próximos meses ainda é de alta. A tendência ainda para os próximos meses é uma tendência de alta ainda. Talvez não altas tão elevadas como a gente teve em alguns meses, mas ainda tem uma persistência de tendência de alta desses preços de alimentos. Como o segmento de alimentos em janeiro deste ano representou 84,69% do valor total gasto pelos consumidores com a cesta básica, algumas dicas são válidas. A primeira dica é ter um controle do seu orçamento, ali, daquilo que você precisa comprar, e no primeiro momento olhar para aquilo que não é essencial. Lá para trás a gente costumava usar o termo supérfluo, mas hoje em dia eu acho que ninguém compra algo que seja supérfluo, a gente compra porque precisa ou porque gosta. Aí pro supermercado, uma dica que é importante é ter uma lista de produtos e anotar aquilo que você realmente precisa comprar. Outra questão é talvez planejar compras. Hoje a gente tem no varejo o varejo e os atacarejos, como a gente chama. Os atacarejos, existem alguns produtos que nós podemos comprar com às vezes uma quantidade um pouco maior e com isso o custo desse produto ao longo do tempo ele fica um pouco menor.